o professor de física, ele tem um clube de robótica. Aí ele conseguiu uma verba pro clube, aí ele comprou aquele Lego alemão, sabe? Sim. E aí ele constrói um robôzinho pro pessoal, e aí toda semana, e aí ele dá aula de eletrônica, dá aula do caramba, e os caras aprendem, cara. E é legal pra caramba, todos os alunos lá adoram, né? Porque eles têm esse conhecimento prático. Na verdade eles são meio que enganados, né? Porque eles aprendem física sem saber que estão aprendendo, né? Esse aqui é o tchan, eu acho, que o aluno, pra mim, eu não sei, mas o aluno ele tem que ser enganado. Isso aí poderia entrar numa aula normal de manhã. A minha, eu tenho uma tese. Tipo, o aluno ele tem que ser enganado, porque se você fala pra ele, já viu aquele negócio do rato? O rato, você já viu o negócio do rato? Tipo, se você colocar veneno na comida pro rato comer e falar que tem veneno, ele não come. Você fala assim, tô pondo veneno aqui e tal, pra pegar os ratinhos, ele não come. Agora se você largar um queijo lá, você não encontra no outro dia. Já viu isso aí? Isso acontece, é a mesma coisa do aluno. Se você falar pra ele que você vai ensinar ele aquilo, ele já não, porque não sei o quê. E tem vários fatores na escola que faz ele não querer ser o CDF, porque ele não pode ser o nerd da sala, porque ele é o galã, não sei o quê. Tem isso, tem o fato do cara que é nerd, ele apanha, tem o fato, tem todos esses fatores, né? Ser físico. Isso, exatamente. O cara não quer aprender, ele não quer aprender. Os que têm potencial de aprender não quer aprender e tem os que não estão nem aí pra nada. Agora, se você engana o cara, faz uma coisa ali dinâmica, uma coisa motivadora, ele aprende sem perceber que está aprendendo. O que teve mais impacto pra mim em toda essa experiência? Pô, cara, é uma pergunta difícil, hein? Não, na verdade, assim, essa coisa de ter experiência com a docência é complicado. Porque nesse tempo que eu tive essa experiência, eu vi duas coisas acontecer. Eu vi pessoas experimentarem e desistirem, né? E eu vi pessoas experimentarem, gostarem e ir adiante. Eu fui um desses, eu gostei e estou aqui, porque eu acho que eu sempre tive essa vocação para dar aula e tal. Mas eu, assim, poxa, cara, dizer como foi essa experiência. Como foi o primeiro contato? Como foi o primeiro contato? Se você quiser analisar a experiência como um todo também, como é que foi? Porque foi a sua primeira experiência, né, como docente? Sim, foi a primeira experiência. Eu acho, cara, eu não sei descrever, cara. Porque, poxa vida, como foi? Se foi bom, foi ruim, o que teve de bom, o que teve de ruim, por exemplo? Tá. Então, eu acho assim, cara, na minha opinião, eu acho muito massa. Vamos esperar um pouquinho. Tá. Quer um avião? Deve ser. Não, tranquilo. Tá. Então, eu acho a coisa da docência muito massa, assim. O fato de você ensinar alguém e você dar uma coisa nova para a pessoa, eu acho isso muito bacana, sabe? Quando você vê a pessoa pegando uma coisa tipo, nossa, é isso então, pô, essa sensação é muito gratificante, sabe? Você ensinar alguém. Só que eu acho também que a docência é um negócio meio assustador, assim, para mim. Então, é que eu tô falando, essa experiência me serviu para duas formas. Primeiro, ela me mostrou o prazer de ser professor, mas também me deixou um pouco com medo, assim. Porque, não por causa dos alunos, não por causa de violência, não por causa disso tudo, nada. Na verdade, esse medo, ele é meu. Porque, assim, eu acho que a profissão docente, ela tem uma carga de responsabilidade muito alta, muito grande. Porque, sei lá, o que você fala como professor, o que você faz, como você age enquanto professor, você influencia na vida dos seus alunos. Porque você é um espelho. E na verdade eu tenho medo de ser um mau espelho. Entendeu? Eu acho que a docência é muito massa, é muito legal. Você ensinar, você
querer passar uma coisa para alguém. Mas eu tenho muito esse receio, assim. Eu acho que é uma coisa, que é uma responsabilidade muito grande. E é complicado, cara, complicado. Tipo, a docência eu acho que tinha que ser para quem quer de verdade e para quem sabe o que está fazendo. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você pode influenciar aquelas pessoas negativamente. Por exemplo, muita gente não gosta de física por causa disso. Porque não tiveram boas experiências, sabe? E não gosta de química, não gosta de português, e não gosta de matemática e do que for, porque não tiveram boas experiências com professores. Tá. Bom, esse período do estágio foi importante, foi bom para mim, aprendi muita coisa, porque estou no 5º ano já de faculdade, estava um tempo afastado da escola do ensino médio. E também quando a gente está lá como aluno não é a mesma coisa de chegar depois. E o contato lá com a escola, primeiro observando a professora no primeiro semestre, depois na preparação e na regência, foi importante, a gente aprendeu muita coisa. Para minha primeira regência, foi legal que antes eu estava pensando que ia ser uma coisa simples. Eu não imaginava o trabalho que ia dar. Aí foi chegando perto, na preparação da aula, quando defini o tema, a gente via que não era simples preparar uma aula, tinha muita coisa. A gente encontrava com o professor, sempre acrescentava alguma coisa, a gente arrumava e ainda faltava mais coisas, e isso aí me surpreendeu, não é simples preparar uma aula. E durante a aula eu achei que eu ia ficar nervoso, nunca tinha dado na aula nenhuma, mas cheguei lá, eu me saí bem, era uma turma comportada, diferente do que a gente tem hoje em dia, e no final eu me saí bem, não fiquei nervoso, consegui colocar na aula tudo que eu planejei, até sobrou um pouco de tempo, que eu calculei mal, mas foi legal, não fiquei nervoso não. Bom, a princípio eu entrei sem pensar em ser professor em licenciatura. Eu tive dúvida para escolher prestar vestibular para quê. Acabei decidindo por física, que era o que eu mais gostava no ensino médio. E aí optei por física, mas sem pensar no futuro, sem saber que eu ia me tornar um professor. Aí só aqui na universidade que eu escolhi o caminho de ser professor. Antes eu nem pensava nisso. Aí aqui também no primeiro, no segundo ano, não pensava nisso. Aí quando fui começando a fazer as disciplinas da educação, fui tendo contato com essa área que eu me interessei mesmo e optei pela licenciatura. Que tipo de aula você pretende ministrar aos alunos? Bom, essa é uma boa pergunta porque antes do estágio eu tinha outra coisa na cabeça. Eu tinha na cabeça aulas que eu era acostumado a ver aqui na universidade e também no meu ensino médio, que é aula tradicional, com lousa e exercício e tal. Aí na regência eu percebi que a gente não pode mais ficar só nisso. Tem que mudar, principalmente para motivar eles. Então eu pretendo ter uma aula diferente, com teoria sim, mas sempre com alguma coisa que tente motivar eles a estudar física, levar algum experimento para a sala de aula, alguma simulação computacional, vídeo, todo esse tipo de coisa que tiver à disposição para tentar mudar um pouco o cenário. Sair só da lousa e giz. Sobre meus deslocamentos, né, de trabalhar fora, essa situação é muito complicada. Né? Desde 2000, quando eu comecei a dar aula em 2001, por ter conhecidos, o pessoal que tinha feito matemática comigo já estava lecionando, porque eu já me formei junto com eles. Né? Eles se formaram em 99, foi a formatura. Então, em 2000 eles já começaram a dar aula e eu me formei no final de 2000. Então, aí eu liguei para eles e falei, galera, eu já estou
formado, né? Se vocês souberem de alguma coisa, puder me indicar. E a galera tudo de fora, né? Um amigo meu que era conhecido, que até hoje a gente leciona junto, mora em São José do Rio Pardo. E aí ele me ligou, eu liguei para ele, né? E nós conversamos. Ele falou: olha, eu tô aqui em Casa Branca e tem uma escola que está precisando de professor de física. Você quer? Eu falei: nossa, mas física? Eu formei em matemática, vou dar aula de física. Ele falou: ó, só tem isso aí. Eu falei: então eu vou. E foi aí que começou. Aí eu saía de São Carlos, de manhãzinha, tipo 10 para 6, 15 para 6 de carro, desde 2001, e ia lá uma vez ou duas vezes por semana, que foi quando comecei a dar aula. Ele só tinha uma escola. Eu viajo todo dia. Quando eu estava aqui em São Carlos, eu viajava todo dia também, mas a distância era maior. Eu tinha que sair daqui e ir para Casa Branca, que são 100 quilômetros daqui. E para São José do Rio Pardo são 150 quilômetros. Então eu brinco com o pessoal que eu sou profejante, né? Professor viajante. É uma mistura. E é muito gostoso. Assim, que assim, junto ao útil, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é lecionar. E outra coisa que eu gosto de fazer, que é viajar. Eu gosto muito de viajar, né? Eu e minha noiva, a gente gosta muito de viajar. Então juntou o útil ao agradável. Então eu nunca me incomodei de acordar cedo, 5 horas da manhã, tomar um café, tomar um banho, para 6 horas, 10 para 6, 6 horas estar saindo de casa, para chegar às 7 horas no serviço e viajar 100 quilômetros. Quando eu tinha que viajar 150, que era lá em São José, acordava um pouco mais cedo e ia numa boa, chegava lá motivado, contente e lecionava. Agora que eu estou morando mais perto, né? Agora eu mudei, eu estou em Santa Cruz das Palmeiras, e por estar lá, então o deslocamento fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo de eu sair de Santa Cruz e ir para cidades que são aí pertinho, né? Coisa de 40 quilômetros, 50 quilômetros. Só que tem um outro porém, né? A gente começa, eu achei muito estranho essa situação, porque agora que eu estou mais perto do local que eu dava aula antigamente, que era Casa Branca e São José do Rio Pardo, agora eu peguei cidades mais distantes ainda para dar aula, né? Então hoje eu leciono em Muzambinho, que é 110 quilômetros da cidade que eu estou, né? E eu vou um dia por semana lá. Eu leciono, que é em Minas Gerais, Muzambinho. Eu leciono em Poços de Caldas também, que de Santa Cruz das Palmeiras a gente tem aí por volta de quase 100, uns 80 e poucos quilômetros, quase 100 quilômetros, né? E São José do Rio Pardo, que eu ainda estou, e Santa Cruz das Palmeiras, que eu leciono atualmente também. Então, tem um dia que eu estou em casa, e é legal isso, porque eu posso acordar tarde, posso tomar café tarde, tipo assim, 6 horas da manhã, né? É bem tarde, assim, por sinal. A física precisa ser lúdica, né? A gente precisa levar experimentos para que o aluno consiga visualizar, né? E isso ajuda, às vezes, com que eles assimilem melhor a matéria, né? Então, o professor dos dias atuais precisa ser esse cara que está estudando, que está contente com o que está fazendo, que quer fazer melhor. Eu acho que seria isso, assim. Não pode estar descontente, porque senão, se você não está contente dando aula, procura outra coisa. Não vai ser professor, não. Porque não é fácil. Não é fácil porque, por exemplo, eu desde setembro, eu não tenho um final de semana livre. Todo sábado e domingo eu passo ou corrigindo prova, ou preparando prova, ou preparando aula. Desde setembro, agora nós estamos dia 14 de dezembro, agora que eu estou entrando de férias, e agora que é o primeiro final de semana que eu estou tranquilo. Bom, a importância da teoria na prática, né? Isso daí, cara, é um negócio que levanta bastante polêmica.
Porque é que nem eu comentei para você, tem muita gente que acha que pode ser professor por si só. Eu sou professor, eu estou te ensinando, eu sou professor. Só que não, para você ser professor tem uma bagagem gigantesca, né? Você tem muitas coisas que você tem que estudar. E aí, para que você vai estudar uma teoria de educação? O que ela vai te ajudar? Nessas teorias de educação, lá você vai ter muita coisa, você vai ter métodos, você vai ter formas, você vai parar para pensar, você vai refletir, sabe? A teoria, ela vai te ajudar ao quê? Você vai te ajudar a preparar a sua aula, vai fazer você aplicar a sua aula, e depois que você aplicar a sua aula, você vai refletir em cima da sua própria aula. Esse tipo de coisa você só vai conseguir fazer se você estiver lendo alguns autores que vão te falar para fazer isso, ou que fizeram isso, e aí você vai ver que quando ele fez isso, deu efeito. Então, quando você tem conhecimento dessas coisas, igual o professor Leodoro costuma comentar com a gente assim, você pode dar uma aula tradicional. O que é uma aula tradicional? É lousa e giz. Isso é uma aula tradicional. Você pode dar uma aula tradicional para os seus alunos, porque existem vários outros métodos de dar aula, mas você pode optar por ele. Mas você tem que saber que existem outros métodos, porque se você dá só a aula tradicional por si só, porque é só aquilo que você conhece, você está errado. Agora, se você conheceu e optou por esse e acha que esse é o melhor, tudo bem. Mas você tem uma gama de possibilidades, de formas que você pode fazer a mesma coisa, e com certeza alguma delas pode ser melhor do que você está fazendo. Porque todo aluno é diferente. Todo aluno é diferente, toda sala é diferente e todo professor é diferente. Você vai se dar melhor com um método e outro vai se dar melhor com o outro. Entendeu? Então você não pode, esse aqui é o negócio. A educação ela é complicada porque ela não é única. Se você faz um experimento de física com um pêndulo, faz aqui, faz na China, vai dar igual. Agora, se você dá aula para um aluno chinês e um aluno brasileiro, não vai ser igual. Se você dá aula para outro aluno brasileiro e outro chinês, também já vai ser igual. Então não existe método único para se educar. É assim que se aprende. Não existe. Existem vários. E se você só conhece um, se você só faz de um jeito há 30 anos, você pode ter certeza que a qualidade do seu ensino pode ter sido bom um dia, mas já não é mais. Depois de 30 anos repetindo sempre a mesma coisa. Então você precisa se renovar, você precisa estudar para reciclar os seus métodos, para você aprender as formas que você pode trabalhar a sua aula e que você pode dar a sua aula. Isso tudo você consegue com a teoria. Legal, cara. Deixa eu só ver se tá tudo ok. Tá. Se não estiver captando, né? Eu vou ter que voltar tudo. Eu não lembro, cara, o que eu falei. Isso aqui o Leodoro costuma falar que o professor ele é como é que é? Tem um ator e tem que existe, como é que você deve saber isso aí? Que é a diferença entre o teatro e o cinema? Que o teatro acontece ali na hora e o cinema ele tem take. O teatro ele acontece um espetáculo por dia. Isso, como é que é performance? É performance, essa que é a diferença. É atuação e performance. A performance ela acontece ali, porque tudo ali é novo. E tudo toda vez que faz é novo. Agora o cinema não, o cinema ele é gravado, ele é cortado, ele é editado, né? E aí o Leodoro costuma falar que o professor ele é um como é que eu falei aqui? Performance. É um performance. Ele não é um ator. Porque toda aula que ele dá, mesmo que ele represente o mesmo ator, o mesmo papel, ele não vai fazer a mesma aula. Não vai ser igual, né? Então tudo que eu falei, talvez se eu tentar falar de novo, eu não vou conseguir falar igual. É isso que eu estou querendo dizer. Como você julga a importância da formação teórica em educação na sua formação como professor? Pergunta complicada. Eu sempre tive mais dificuldade nas disciplinas da educação do que as da física. Eu acho importante, mas eu sempre fiquei meio perdido. Eu achava muita teoria e eu achava que nem tudo que eu estava lendo, eu estava estudando, acontecia na prática. E tinha dificuldade para encontrar isso na escola, principalmente esse ano.
os textos do estágio com o que acontecia lá na escola. Tinha dificuldade de associar isso. Eu não conseguia ler o que está na teoria, associar com a prática que estava acontecendo lá. Bom, uma pergunta bem fácil agora. Por que você escolheu a licenciatura em Física? Cara, ó... Fazer a resposta completa. Por que eu escolhi licenciatura em Física? Então, na verdade, eu não escolhi. Esse aqui é o ponto. Não escolhi. Eu queria fazer engenharia. Eu acho que muita gente cai nessa daí. Quando eu prestei vestibular, eu prestei 7 vestibulares e 2 deles foi em Física. E eu só passei nos 2 de Física. Aí eu falei, não vou ficar mais um ano em cursinho, né? Eu vou fazer Física e aí no outro ano eu transfiro, eu presto de novo, etc. Só que quando eu fiz esse 1 ano de Física, eu apaixonei. E aí eu não saí mais. Entendeu? Então eu não escolhi. Mas eu senti pra mim sempre que eu tinha essa vocação de dar aula, assim. Porque na verdade não é questão de vocação de dar aula, mas é questão de gostar de ensinar as pessoas. Eu acho que é mais um espírito de liderança, assim, uma coisa de gostar de pegar e fazer a coisa acontecer, ensinar pra pessoa para dar certo. Eu sempre tive isso pra mim. E eu achei que eu me caí bem na Física, mas eu meio que caí de paraquedas assim e fiquei no barco. Mas você não esperava ser professor? Ou isso Não, no começo não. Na verdade eu sempre... desculpa. Não esperava ser professor no começo, não. Eu, na verdade, é que nem eu falei, eu caí de paraquedas assim. No começo não era isso que eu queria pra mim, mas foi se modelando, foi indo, eu fui vendo que é legal. Na verdade, eu não tenho certeza absoluta se é isso que eu quero. Quais são as expectativas ou quais são os seus sonhos com relação a ser professor? Complicado, porque eu não paro para pensar nessas coisas. A gente está aqui ainda na universidade, que é primeiro formar para depois ver o que vai acontecer, né? Mas a minha intenção é terminar aqui o curso. Penso em fazer um mestrado profissional aqui mesmo. E a intenção é voltar para Barretos, ali perto, e ser professor lá. Lá tem muitas faculdades particulares, tem muitas escolas de ensino médio. A princípio a intenção é essa. Um sonho assim para o futuro na profissão eu não tenho não. Então, as minhas referências assim para quando eu dou aula, trabalho com aula, etc. Eu não sei, cara. Eu sou um cara, para te falar a verdade, eu sou um cara muito espontâneo, assim. Eu sou um cara muito de fazer na hora, de acontecer e tal. Então, eu meio que, sei lá, eu me inspiro muito dos meus professores, eu vejo como os meus professores fazem. Eu reparo muito, eu sou um cara muito observador, então eu observo muito como que o professor fez, o que ele discutiu naquele momento, e eu guardo isso pra mim. E aí quando eu também tenho essa coisa de, eu ligo bastante as coisas assim, então eu falei, puxa, aquela vez o Leodoro falou isso, igual por exemplo agora foi da performance, né? Falei, puxa, o Leodoro falou aquela vez da performance, a gente tá falando agora disso, então eu ligo muito rápido as coisas. Então eu pego muito os meus professores e eu sigo muito o que eles me falaram, o que eles me disseram. E eu sou um cara muito de falar. Eu não sou muito de ler, eu não sou muito de escrever, eu sou mais de falar. Eu sou um cara muito... Por exemplo, em aulas eu não escrevo tanto na lousa. Eu escrevo uma equação ou outra, eu escrevo um tópico, mas eu mais converso com meus alunos. Eu ando em sala de aula, eu rodo e eu converso. Eu falo, é assim, é assado, é assim, o que vocês acham? Eu sou um cara muito assim, eu não escrevo tanto. Então, a minha referência, eu não sei te falar, cara. Eu acho que a minha referência é os meus próprios professores, assim, os caras que eu vejo da aula, que eu gosto, que eu falo, poxa, esse cara dá uma aula legal, acho que nesse método é assim, ou ele deu uma aula bacana, mas ele pecou naquilo, acho que poderia ter feito isso. E eu sou um cara muito que observa muito e guarda muito essas coisas pra mim, assim. E eu sempre uso esse tipo de coisa. Acho que minha maior referência é isso aí mesmo, é a minha observação, assim, dos meus professores. Nossa. Se restam expectativas em relação a ser professor? Poxa, essa é uma pergunta boa. O que eu posso te responder?
Olha, como eu disse, a gente tem que ser professor a gente tem que tentar melhorar sempre. Essa é a primeira situação. Não é por isso mesmo que eu vim fazer o curso de física, para tentar melhorar. Uma das expectativas que eu tinha fazendo o curso de física era melhorar minha aula, melhorar meu conhecimento físico, né? E melhorar todas essas condições. Isso aconteceu? Aconteceu. Certo? Se resta alguma outra expectativa, lógico que resta. Eu não quero parar aqui. Hoje eu tenho 39 anos. Depois que eu acabar de formar, eu vou tentar fazer um curso de mestrado, né, em física, né, porque eu achei que eu gosto de fazer. Então, quando a gente acha que gosta de fazer, fica fácil a gente direcionar. Então, quero fazer um curso de mestrado. Aqui na Federal, de novo na Federal, tem um mestrado profissionalizante, né? Então, provavelmente, essa seja a continuidade da minha saga na UFSCar, né? Que é fazer um curso de mestrado. A minha expectativa é relacionada a ser professor, basicamente, é melhorar sempre, né? Então, se o curso de física já me ajudou a melhorar muito, daqui a pouco, quem sabe, um curso de mestrado me ajuda a melhorar um pouco mais ainda. Deodoro, inclusive, sugeriu que eu pegasse um táxi e filmasse do táxi ao motociclista. Esse Deodoro, né? Ele tá super empolgado ali. Ele parece que ele se empolgou com a nossa turma, por ter essa... Liberdade? Essas situações diferentes, né? Entre as pessoas. Você tem aí o Rodrigo, tem uma situação super diferente do Thiago, que tem uma situação super diferente da minha. Cara, a princípio, pra você ter noção do que aconteceu já, era pra ser uma professora que ele ia filmar. Uma professora de Araraquara. E aí ela... que ele falou. É que tá fazendo mestrado, eu não... Você pôs o centro aí? Ok. Não.